Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao AgroSociedade, a nova geração. O nosso tema de hoje é a comunicação nas organizações. E para isso nós convidamos uma especialista no tema, a Marlene Marchiori. Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um programa. Gostaria de avisá-los que o programa é totalmente interativo. Portanto, acesse nossas mídias, mande perguntas, sugestões e comentários para os próximos programas. Marlene, um prazer recebê-la aqui no AgroSociedade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Camila, Mirella. Uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, pessoal, a Marlene ela é doutora em Ciências da Comunicação pela USP e pós-doutora em Comunicação Organizacional pela Purdue University. Ela já atuou em empresas do agronegócio por mais de 25 anos e atualmente ela é escritora, palestrante e professora sênior do Programa de Mestrado em Administração da UEL. Bom, Marlene, atualmente você dá palestras e workshops que visam a melhoria na comunicação das empresas. Conta um pouquinho pra gente sobre esse seu trabalho. Na realidade, eu acho que a primeira questão é conhecer a organização, né? Como ela trabalha, a forma com que ela envolve, né, os seus líderes, os seus gestores. Geralmente, esses workshops são dirigidos para os líderes na organização para que se repense a questão comunicacional, né? Comunicação significa o fato de eu me relacionar com alguém, né? E a partir do momento que eu me relaciono com alguém, eu necessariamente preciso entender aquela pessoa, né? Então, nós trabalhamos com esse objetivo, desenvolvendo as necessidades das organizações com projetos específicos para a realidade daquela organização, trabalhando a necessidade dos gestores no sentido de melhor se relacionar com as suas equipes. Perfeito. Marlene, e aí, baseado no que você está falando, como que você define a comunicação e você acha que existe diferença conforme ela for coordenada? Eu definiria comunicação hoje não no modelo informacional, vamos dizer assim. O que é aquele modelo informacional? É onde eu dirijo uma mensagem para aquele determinado grupo, né? Mas eu não necessariamente conheço a essência daquele grupo, a forma com que essa mensagem vai chegar até aquele grupo, qual que vai ser a reação daquele grupo em relação a esta mensagem que eu estou emitindo. Então, hoje, nós estamos trabalhando muito a questão da comunicação interacional ou até transacional, que é a comunicação baseada num processo de troca, que define o ato de você se relacionar com o outro. E o que significa isso? Eu ouvir e eu modificar o meu comportamento em relação à expectativa daquele grupo. Então, é diferente de simplesmente eu demandar um comportamento ou demandar uma informação. Eu primeiro busco compreender quem é esse grupo, de que forma esse grupo pensa, trabalha, age, observa a minha organização, compreende a minha organização e, a partir daí, eu posso desenvolver um processo comunicacional onde existe uma sintonia maior. Quer dizer, eu falo em uma linguagem que ele me percebe, que ele me compreende e que, a partir desse momento, nós começamos a interagir. Então, eu acho que a comunicação está passando hoje por um repensar em relação a... Eu continuo mantendo os processos de comunicação informacionais, mas eu principalmente estou olhando muito mais hoje para os processos de construção desses relacionamentos e, a partir do momento daí que eu emito uma mensagem, esse grupo já me identifica, porque ele já vem participando de processos de discussão, de diálogo e de conversação. Então, há um movimento diferente, né, no sentido de produção de comunicação nas organizações, vamos dizer assim. E não seria um treinamento, é um movimento natural, né, que isso acontece. É um movimento natural, mas ao mesmo tempo é um movimento difícil, porque é engraçado como as pessoas falam delas, né? E às vezes você fecha o seu ouvido e aí você está num momento de conversa aqui, por exemplo. Claro que eu estou ouvindo as perguntas e estou, na medida do possível, tentando responder e corresponder, né, a expectativa de vocês, das nossas conversas, mas a expectativa desse público que está ali ouvindo e tentando compreender, né, o nosso processo, e como é que nós interagimos, porque nesse momento, por exemplo, a hora que de repente a pessoa faz uma pergunta, a hora que a pessoa, né, comunicação tem muito disso do visual, né, da proximidade, e mesmo em termos, se você olhar lá hoje, mídias sociais, né, a forma de você se relacionar na organização, você precisa ser presente, né? E você ser presente significa você estar na mente das pessoas.
E como é que você está na mente das pessoas? Não é num único processo de relacionamento da organização. Né? Então, você, por exemplo, constrói hoje reputação a partir do momento que que diferentes públicos têm relacionamentos com a sua organização e esses diferentes públicos formam alguma concepção da sua empresa. Né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma causa hoje de trabalhar no sentido de, por exemplo, respeitar aquela comunidade onde a minha empresa atua. Mas o que efetivamente aquela comunidade percebe como comportamento dessa organização? Né? Eu acho que tudo isso hoje nos diz quem é essa organização, a causa dela, né? A sociedade, por exemplo, quando vocês falam em agrosociedade, né? Quando vocês falam em sociedade, o que a gente está querendo com esse movimento? É mostrar que a própria sociedade hoje exige um comportamento diferente das empresas. Né? Estão as empresas preparadas para isso? Quer dizer, nós não deveríamos ser mentores desse processo, mobilizadores dessa mudança enquanto organização? Né? Que legado, né, nós estamos deixando, né, vamos dizer assim. Né? Então, hoje eu acho que a gente está muito trabalhando no sentido de qual é a causa das nossas organizações, como é que nós nos aproximamos de públicos e nos relacionamos com eles, respeitando a diversidade desses grupos. Né? E, portanto, respeitando e retomando os processos internamente na organização. A questão é como é que eu mudo o meu comportamento a partir da opinião de um determinado público. Aí, efetivamente, eu estou me comunicando. Muito legal, interessante e importante essa sua visão mais ampla da comunicação, né? Não só como ato da fala, mas também com vertentes extremamente importantes como ouvir, o visual que você comentou, muito importante, né? A gente pensa muitas vezes na comunicação como unilateral, né? Somente na fala. Bom, aproveitando, gente, nós fomos presenteados aqui no AgroSociedade com o livro Cultura e Interação. Esse aqui é o 5º volume da coletânea Faces da Cultura da Comunicação Organizacional. São 10 volumes que falam de comunicação nas organizações, na sociedade, vale bastante a pena conhecer. Muito obrigada, Marlene, pelo presente. Obrigada a você. Bom, a gente falou muito aqui de comunicação organizacional, mas nós sabemos também da comunicação pessoal. Em que sentido elas são divergentes e similares? Vamos entender assim, quando nós estamos falando de comunicação, nós estamos falando da comunicação como um todo. O que eu quero dizer como um todo? A comunicação hoje, ela não se centraliza na área de comunicação das organizações. A comunicação, ela permeia a organização como um todo. É como se eu eliminasse a área de comunicação de uma empresa, vamos dizer assim, né, que os profissionais não me ouçam, mas se eu eliminar o departamento de comunicação de uma empresa, a comunicação está acontecendo naquela organização. Então, eu acho que nós, como mentores da comunicação hoje, devemos ser educadores dos processos comunicacionais nas organizações, tornando todas as pessoas capacitadas na sua habilidade comunicacional. É a mesma coisa, por exemplo, do gerente e do líder, né? O líder nasce líder, né? Toda uma teoria em cima disso, mas na realidade você pode desenvolver a liderança. Da mesma forma que você pode desenvolver a sua habilidade comunicacional, a partir do momento que você perceba o outro. Certo, você está falando então de desenvolver a habilidade, mas você acredita que essa característica tem pessoas que realmente já nascem com a comunicação avançada? Eu diria que você, na experiência comunicacional, está sempre aprendendo. Porque quando você observa o outro, né, e você repensa o seu comportamento a partir daquilo que você ouviu, você está aprendendo. Né? Por exemplo, essa entrevista, né, esse momento nosso aqui de conversa, é certeza absoluta que nós vamos levar alguma coisa daqui que nos faz repensar o próximo ato comunicacional nosso como pessoa. Né? Então, é esse movimento que a organização precisa perceber. Então, se você tem, por exemplo, pessoas nas suas equipes que sabem o que elas estão fazendo, entendem aquela determinada atividade no todo da organização, você habilita aquelas pessoas a cada vez mais, né, melhor desenvolver a sua atividade em termos de organização. Então, existem pesquisas, inclusive, por exemplo, da associação a IABC, que é a Associação Internacional de Comunicação dos Estados Unidos, que diz assim, quem é a pessoa que mais te influencia na organização? É exatamente a pessoa que está mais próxima de mim.
né? Então, diz assim, ó, 14% está nos veículos, então revistas, mídias, etc. 30 e poucos % está nos processos. Então, por exemplo, uma política, né, um novo produto, né? E 50 e poucos % está exatamente na pessoa que está mais próxima de mim. Então, imagina uma organização em rede, vamos dizer assim. E eu tenho ali várias lideranças que têm o cargo de líder, o supervisor, o chefe, mas, de repente, lá naquela ponta, às vezes, o Renato que está ali controlando a câmera nesse momento, ele e a pessoa que está controlando o volume da nossa voz, né, ele, naquele momento, eles se comunicam, eles interagem para que esse programa possa, né, ter o sucesso, etc. Tal. O que acontece? Você tem aí diferentes habilidades nas organizações e diferentes habilidades se movimentando para que esse programa seja um programa legal na hora que ele está lá na tela, vamos dizer assim, ao vivo, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente percebe, por exemplo, a maneira com que as pessoas se colocando no desenvolvimento da atividade de cada uma e pensando nesse todo, conseguem atingir o objetivo, né? Porque o Falcone fala muito isso, ele fala assim, as organizações que não têm meta, você não tem o que liderar, né? Então, as organizações que não se desafiam, as organizações que não sonham, as organizações que você não está sabendo o que você está fazendo lá dentro, né? Você está fazendo o quê? Como é que você vai desenvolver a sua atividade? E eu acho que tudo isso interfere na questão comunicacional. Certeza. Marlene, e aí, ainda nesse assunto que você está falando, como conduzir as divergências, nesse caso, dos problemas internos comunicacionais entre departamentos e externos de uma empresa? Você tocou num ponto que é crucial. Eu acho que o ponto crucial e geralmente é um problema presente nas organizações é você estar na área de marketing, ou estar na área de finanças, ou estar na área de RH, mas você não está na organização. Exato. Né? Então, às vezes a gente pensa em uma determinada área e às vezes você tem ilhas, inclusive, nessa determinada área da organização. E eu acho que as pessoas têm que deixar de pensar em suas áreas e pensar na organização como um todo. Né? E esse eu acho que é uma questão premente hoje. E um outro ponto é, peraí, mas tem uma série de questões, tem poder, tem status, tem tudo isso? Tem. Mas você vê hoje, por exemplo, se a gente pegar um Walmart, um Costco, um Walmart está diminuindo a sua participação. Por quê? Porque ele está só buscando comercializar. Você vê um Costco que tem, por exemplo, preocupação com a comunidade, que tem preocupação com o funcionário, etc. Então, a sociedade está exigindo dessas organizações um comportamento diferente. Né? Então, vamos dizer assim, no primeiro momento você tem essa questão entre as pessoas na organização. Então, eu acho que nós precisamos refletir mais sobre a nossa organização. E isso significa deixar de pensar nas áreas e pensar na empresa como um todo. No segundo, e isso significa também você relacionar cultura com identidade. Né? A sua pergunta, Mirela, está exatamente nessa questão de entender quem somos enquanto organização. Como nós respiramos, como nós agimos, o que nós entendemos como valor, o que nós entendemos como nossa causa, nós estamos conectados, estamos buscando tudo isso? Legal. A partir disso, eu consigo começar a me expressar e começar a interagir com os demais stakeholders. Né? Existe uma diversidade tanto interna, né, com as minhas equipes, como uma diversidade também de públicos em nível externo. De repente, eu ali sou funcionário, mas eu pertenço àquela igreja, eu pertenço àquela determinada comunidade onde a minha organização atua. Então, há uma diversidade muito grande. Aí eu preciso começar a me relacionar também com esses diferentes públicos, né, que formam a imagem da organização, ou seja, como somos vistos. E como somos vistos, ele tem que ter sintonia com quem somos. Não dá para você, né, a hora que a telefonista fala bom dia, a hora que você chega na recepção, né, tudo isso representa a nossa organização. Né? E a partir daí, você consegue formar a reputação da empresa. O que significa inúmeros públicos se relacionando com ela, e inúmeros públicos não é pensando quem é a sua organização, mas
tendo a oportunidade de interagir com a sua organização, de ter diferentes experiências com a sua organização. Seja, por exemplo, quando vocês estão fazendo o Congresso das Mulheres e eu vejo biomarketing no Congresso das Mulheres, seja, por exemplo, eu ver o biomarketing num congresso da BAG, por exemplo, ou eu ver o biomarketing numa outra atividade. Essas experiências me dão a condição de dizer quem é biomarketing. E é assim que a gente cresce em termos de organização. Né? Esse movimento conjunto que nos dá a condição de falarmos assim, não, nós temos uma reputação, e uma reputação a zelar. Né? Então, hoje, nós não estamos mais vivenciando, por exemplo, só visão, né, e valores na organização. Qual é o legado que nós vamos deixar? Então, você vê, por exemplo, trabalhos que estão lá levando toda uma experiência no campo, por exemplo, da sustentabilidade, né, de ações que, peraí, eu estou construindo alguma coisa para um amanhã. Eu não estou construindo alguma coisa para o hoje. E isso significa um desafio muito maior. Como que as pessoas estão conectadas em relação a isso? E como que a minha organização é percebida nessas conexões? Então, é complexo. Por isso que eu vejo comunicação como um conjunto. Eu não vejo comunicação como uma área isolada, né, de forma alguma. Interessante, né, essa introdução de cultura organizacional que você fez. Agora, aproveitando, você tem liderado muito palestras e workshops nesse sentido de educação na comunicação das empresas. E eu imagino que isso deve promover uma melhoria enorme nos relacionamentos entre os ouvintes. Conta um pouquinho pra gente como eles são afetados a partir do conhecimento adquirido pelos seus ensinamentos. É interessante porque eu venho observando o movimento das organizações no sentido de trabalhar mais a comunicação. Vamos supor, esses dias nós estivemos em uma cooperativa onde a cooperativa fez um treinamento, não só comigo, envolvendo outros profissionais também, mas relacionado à comunicação com funcionários, com empregados, que eu falei sobre isso, uma outra empresa falou sobre mídias sociais, uma outra sobre marca, o contexto todo de comunicação. E o que você vê ali? Você vê um movimento, foram 3 dias com diferentes funcionários, envolvendo praticamente a organização como um todo. Mas o que você vê? Você vê a preocupação da empresa em estar trabalhando, não vou dizer todos esses conceitos, mas dizer assim, olha, a comunicação está cuidando, está trabalhando e precisa do envolvimento de todas as pessoas para o projeto maior dela. E qual é o projeto maior dela? Como que você se vê nesse projeto? Entende? É uma maneira de você estar... por exemplo, uma outra organização onde nós estamos olhando num primeiro momento o ato de comunicação da empresa. Então, formalizando, eu diria assim, e discutindo com a área de comunicação, que precisa se conceber, inclusive como área, né? Se vendo como comunicação e não como relações públicas, ou jornalismo, ou propaganda e publicidade, e trabalhando todas as esferas de relacionamento dessa organização, o que você parte do mapeamento dos públicos. Né? Às vezes você chega numa organização, peraí, quem são os nossos públicos? O que esses públicos pensam sobre a nossa organização? Então a gente precisa, né, desse tipo de proposta, porque senão você faz um trabalho que é uma receita, e eu não vejo a comunicação como uma receita, eu vejo a comunicação com conteúdo e com relevância no histórico, no processo sócio-histórico daquela organização. Então, se você não trabalha a realidade daquela organização, como que aquela organização pensa, quais são as necessidades daquela organização, não estuda ela antes de você chegar, você vai simplesmente estar falando. Você não está criando sintonia com as pessoas, e comunicação é sintonia. Né? Existe o tempo, por exemplo, de falar assim, olha, como é que nós construímos sentido? Nós construímos sentido a partir do momento que eu consigo perceber algo de importante para mim. Então, eu preciso disso com todas as organizações. Existe um trabalho que é muito interessante, que não na gestão de crise, mas o que a gente chama de comunicação de risco, que é o quanto aquela organização conscientiza os seus públicos em relação ao comportamento que ela vem a ter. Então, por exemplo, assim, eu conscientizo ele dos possíveis riscos e nós tomamos decisão conjunta para que a crise não ocorra. Então, imagina o grau de relacionamento que você precisa ter, né? Estou dando, assim, alguns exemplos, muito evoluído, né?
Marlene, agora é bacana, gente. O Aldi Cleidson Silva mandou uma pergunta aqui para nós. Eu gostaria de até falar, porque tem a ver com o nosso assunto, eu achei muito bacana. Obrigada até pela sua participação. Ele está perguntando aqui, o que são os valores para a nova geração da sociedade neste século XXI? Você acredita que tem distinção? Eu diria que os valores para a sociedade, eu acho que é uma sociedade, da nova geração, eu diria que são valores que nós estamos aprendendo com vocês. Né? Eu acho que são valores que nos colocam, vamos dizer assim, ou nos desafiam para uma ética muito maior, né? Para um agir muito mais responsável das organizações e para uma ânsia, que é uma ânsia que a organização tem que estar preparada para responder de forma simultânea, vamos dizer assim. Então, eu acho que a grande questão e a grande sacada é Alisson, não é isso? Aldi Cleidson. Aldi Cleidson. A grande sacada, eu acho que é como que nós percebemos nas diferentes nuances de comportamento, por exemplo, assim, da nossa organização ou de nossos públicos, nichos de informação que ainda não foram trabalhados e que têm valor e que se diferenciam e que podem impactar. Então, eu acho que essa é a grande questão hoje, pautada nesses valores que você me pegou de surpresa na pergunta, mas eu entendo, né, essa nova geração com esse espírito mais inovador, mais dinâmico, mas ao mesmo tempo, esse mesmo espírito, ele também tem que olhar para as histórias que foram construídas. Eu não posso não considerar aquilo que vem vindo, porque aquilo que vem vindo tem um valor. Se hoje, né, essa nova geração tem um poder de avaliação, por exemplo, muito maior, né, é pautado nessas histórias que foram construídas. Né? Então, eu não posso simplesmente chegar numa organização, quebrar tudo isso e dizer assim, olha, daqui para frente é assim que nós vamos trabalhar. Porque você percebe que as organizações daí não conseguem dar sequência, porque não é assim que a gente faz. Né? Aquilo que nós construímos tem valor. Tem todo aí um processo de storytelling, etc., tal, que vem vindo das narrativas das organizações. Então, assim, resumidamente, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Muito obrigada, pessoal, pela interação. Marlene, mais uma dúvida nossa. Nas suas mentorias, você busca o desenvolvimento das empresas a partir do compartilhamento de experiências e do conhecido empoderamento desses gestores. Com toda a sua experiência, quais têm sido os principais desafios enfrentados por esses gestores na aplicação da comunicação no dia a dia nas organizações? Eu diria para você, vou dar um exemplo bem simples. Esses dias eu estava no aeroporto e tinha 2, 3 professores assim conversando e estavam quase em cima de mim na tela, assim. E aí eu falei, nossa, 2, 3 professores, aí levantei, oi, sou professora também e tal. E daí, de repente, um saiu, o outro ficou conversando, né, cada um nos seus horários de voo, e ele começou a contar para mim uma história do livro que ele estava querendo fazer. E eu comecei a falar da minha história. Ou seja, eu estava agindo completamente errado em relação àquele processo naquele momento. Porque eu comecei a falar da minha pessoa, eu não estava ouvindo a história dele. Na hora que eu percebi, eu retomei o meu comportamento e comecei a interagir com ele, ouvindo a história de construção dele. No final, claro que ele até fotografou o livro, tá, o meu livro, mas percebe, eu estou confessando aqui, entre aspas, uma relação informal onde nós, às vezes, não observamos o outro. E esses ruídos de comunicação são muito frequentes. Muito frequentes. Né? Então, eu acho que a gente tem que, assim, parar, dar o tempo, por causa da nossa ansiedade, né, parar, dar o tempo, perceber o outro e criar uma sintonia nesse processo. Eu acho que a grande questão é essa. E claro que o tempo nos faz agir, às vezes, de uma forma muito mais impulsionados. Mas eu acho que, às vezes, se você parar, sabe, toda semana, né, 20 minutos com a sua equipe, e aí, como é que nós estamos desenvolvendo hoje, o que nós temos para essa semana, fecha aquilo, eu acho que você vai ter uma semana muito mais produtiva, né, em termos de organização. Certo. O ouvir é, sem dúvida, né, um grande desafio na comunicação, ainda mais quando a gente fala nessas novas interações, por exemplo, a partir das mídias sociais, né, um novo tipo de interação e comunicação entre as pessoas. Agora, Marlene, aproveitando, você comentou do Fórum do Agronegócio, que vai acontecer no dia 4 de abril em Londrina, que traz como tema o Brasil e o desafio de alimentar o mundo. Neste desafio que a gente encontra no agronegócio, como que a comunicação pode auxiliá-lo? Eu diria que, eu não vou falar que a comunicação é tudo, porque eu não concordo. O tudo é o movimento exatamente das pessoas em relação a uma causa, né?
Se nós olharmos o trabalho que nós fizemos no ano passado, que foi um encontro sobre comunicação e sustentabilidade, nós temos que entender que os desafios hoje são para a sociedade como um todo, né? E o fato de nós estarmos discutindo em Londrina o Brasil e o desafio de alimentar o mundo com diferentes mesas, trazendo à tona debates relacionados à agricultura, pecuária, floresta, comunicação, tecnologia, né, e o agronegócio mesmo nesse sentido, o que nós estamos procurando fazer? Nós estamos procurando contribuir com esse debate, com essas discussões, porque isso movimenta o próprio mundo, né? E eu acho que a questão hoje da comunicação está exatamente em como ela integra esses diferentes projetos e processos que estão acontecendo. Então, o nosso fórum, ele tem uma característica diferenciada, eu diria, de olhar para todas essas áreas, mas de repente olhar para essas áreas de forma integrada. Mas espera aí, você está falando sobre pecuária, você está falando sobre agricultura, você está falando sobre floresta, você está falando sobre inovação, tecnologia, igual o hackathon que acontecem também durante a exposição, e comunicação? Sim. Por quê? Porque essas áreas, com um olhar integrado, né, por exemplo, integração, lavoura, pecuária, floresta, é um exemplo de uma sintonia de trabalho muito maior e de um desafio do Brasil se posicionar no mundo, né? Então, quer dizer, ultrapassa a própria área do agronegócio. Eu acho que a nossa questão é nós discutirmos de forma mais integrada o nosso valor, né, mas o nosso valor como cadeia, não só cadeia do agro. Né, a cadeia da sociedade, né? Talvez até o próprio conceito do Tejon aí, né, no sentido de agrosociedade, né? Resume bem. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Nossa, maravilhoso. Claro. Bom, infelizmente temos que finalizar nossa entrevista. Verdade. Ao pessoal que está nos assistindo pela internet, aguardem um pouco mais, porque a Josélia vai nos trazer as informações sobre as previsões climáticas para essa semana. Infelizmente não foi possível passar aqui, até pelo tanto de informação, né, interessante que a gente teve aqui nesse mundo de comunicação organizacional. Marlene, Exatamente. muito obrigada pela sua vinda. Foi um prazer enorme recebê-la e poder aprender tanto com você nesse tema. Obrigada a vocês pelo carinho e que nós possamos cada vez mais conversar sobre comunicação. Com eu acho que é isso, certeza. né? Foi um prazer Obrigada. enorme. Nossa, um papo inteligentíssimo, uma delícia. Muito gostoso, né, gente? Espero que todos vocês tenham gostado também. Agradeço aqui pelas diversas participações e na sequência a gente responde essas perguntas. Muito obrigada, pessoal, pela interação. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana para todos e até a próxima entrevista.